Brasil, apenas 1 em cada 5 cadeiras no Legislativo é ocupada por mulheres. Mas no Sudeste do Pará, 2 vozes femininas estão ajudando a mudar essa realidade com trabalho, coragem e presença. No episódio de hoje, vamos conhecer 2 parlamentares que representam muito mais do que seus mandatos. Elas representam história de superação, luta por espaço e compromisso com sua comunidade. Em Parauapebas, Maquivalda Barros, vereadora pelo PDT, traz uma longa trajetória de saúde pública e habitação social, agora colocada a serviço da política local. Em Canaã dos Carajás, Ellen Jussi, mãe, educadora, mulher periférica e atuante, vem conquistando espaço como vereadora com um mandato voltado para a inclusão, educação e participação popular. 2 mulheres, 2 municípios e uma mesma certeza. A política precisa de mais vozes femininas e elas estão fazendo a diferença acontecer. Começa agora o 2º episódio do programa Mulheres que Movem. Eu acho que resistência nós sempre sentimos em algum momento, em tudo que nós nos propomos a fazer. Isso é uma luta diária, né? Se não fosse assim, não teria tantas pautas em defesa da mulher, dos direitos, nós não estaríamos vivendo momentos tão críticos como relacionados a feminicídio, a violência contra a mulher. Resistência sempre tem, mas nós precisamos todos os dias nos munir de coragem, de esperança, de irmos para a luta e entender que o nosso posicionamento para que a vida de muitas outras mulheres melhorem parte dessa nossa coragem de enfrentar esses desafios todos que nos são impostos. Graças a Deus eu tive o apoio de muitas mulheres, mulheres experientes, mulheres mais jovens, adolescentes, que eu tive a honra de ser professora, conhecer dentro das escolas essas meninas que viam uma esperança ali de pautas culturais relacionadas às suas demandas, aos seus anseios. Também inspirada pela nossa prefeita, por muitas outras mulheres que fazem parte da gestão pública de Canaã dos Carajás, são mulheres que já me ensinaram muito. As minhas redes sociais, a maioria do público que segue são mulheres, eu fico feliz. Eu tenho 2 mães, uma biológica e uma adotiva. A minha mãe adotiva é uma mulher que teve uma vida pública por muito tempo. Ela foi vereadora, o meu pai foi prefeito, meu pai lá no município bem pequeno, no Tocantins, que é onde eu nasci, que se chama Tabocão, ali próximo a Guaraí. E o machismo, infelizmente, ele está presente nas palavras, em alguma atitude. Talvez a pessoa nem saiba que aquilo é um ato machista, mas você recebe como machismo. E é com firmeza que nós temos que combater. Eu tenho liberdade de falar com os colegas vereadores, algo que estiver incomodando, chamo eles e falo, olha, esse tipo de fala, você não pode ter, isso daqui é agressivo, isso daqui soa muito mal. Como mulher, nós nos sentimos assim ao ouvir uma frase como essa. Nós somos 15 vereadores e tem apenas uma mulher, né? Seria muito bom se tivesse outras. E por isso eu me orgulho muito de ser essa mulher escolhida por Canaã dos Carajás para estar nesse lugar, né? Porque o que as pessoas esperam dos políticos, eu acho que é isso. Comprometimento, competência, engajamento naquilo que está fazendo, minimamente um preparo de estudo das pautas que serão apresentadas. Olha, nós já apresentamos muito, que vai desde a defesa da educação, com projetos que, pela minha experiência em escolas, eu sei que fará muita diferença. Acredito que é uma pauta que nós precisamos cuidar dela com muito atenção à saúde mental das pessoas. Então eu tenho buscado estudar bastante esses temas para que eu possa contribuir como presidente da Comissão de Educação, Cultura, Meio Ambiente. Eu não tenho dúvidas de que as mulheres na política, elas trazem pautas que são exclusivamente nossas dores, nossos anseios. Por exemplo, nós iremos apresentar um projeto agora, ele já está protocolado, inclusive, sobre o climatério. E por que isso é importante? Por exemplo, a primeira ação da nossa prefeita foi
praticamente uma das primeiras ações, quando ela assumiu a gestão, foi instituir a Secretaria da Mulher e da Juventude no nosso município. E temos Delegacia da Mulher, várias outras, porque isso é uma pauta dela. Eu tenho trabalhado diariamente para inspirar, porque eu entendo que quando você ocupa um cargo público, o seu trabalho ele precisa chegar nas pessoas. E quando ele chega positivamente, isso já é algo que a pessoa automaticamente se enxerga, né? Fala, nossa, ela trabalha coletivamente, defende pautas coletivas, não é algo no individual. Não existe, eu estou pronta. Isso não existe. É impossível. Em qualquer que seja a área, mas principalmente na política, que é dinâmica, que exige muito equilíbrio, exige muito emocional, psicológico. Você todos os dias é confrontado. Você precisa acreditar no que você faz. E isso tudo a gente aprende no caminho, no processo. Não existe uma receita. Eu espero que tenhamos aí as mais jovens, as mais velhas, as de meia idade, todas elas competindo aí nas próximas eleições e ocupando essas cadeiras, fazendo com que esse espaço seja cada vez mais democrático e mais inclusivo. Então, meu foco agora é fazer o melhor mandato possível. Então, quando eu entrei na prefeitura, eu entrei por um processo seletivo entre os tecnólogos em saúde pública. E na época, o secretário de saúde era o Evaldo Benevides, né? O Evaldo da opção, que infelizmente hoje já é falecido. Então, o Evaldo que me convidou, ele era na época presidente do PDT, do partido que eu estou vereadora, e um certo dia ele falou para mim o seguinte: Maquivalda, você tem jeito para a política, né? E naquela época eu não tinha ideia do que era ter jeito para a política. E ele começou a me convidar para participar das reuniões políticas do PDT. E eu sempre participei ativamente das campanhas, sempre participei. E aí, nessa oportunidade, né, dessa experiência, tanto no serviço público, como a experiência de militar politicamente com ele e me identificar com a política, eu saí como candidata a vereadora pela primeira vez aqui no nosso município, consegui aí galgar quase 3.900 votos, eu fui a mulher mais bem votada aqui do nosso município. As resistências, elas sempre aparecem, né? Tanto é que está aí o resultado da participação da mulher na política. A gente praticamente nunca conseguiu chegar aí aos 30%, né? Porque tem a cota de gênero, que o pessoal confunde muito, é cota de gênero. Tanto poderia ser mulher ou homens participando com no mínimo 30%. E mesmo tendo essa cota de gênero, a participação da mulher na política, ela não chega a 20%. E é claro que sim, que tive resistência. Dentro do próprio grupo mesmo, né, saíram algumas pessoas dentro do próprio grupo político que eu participava, quando o Braz não foi mais o candidato, né? Quando eu me coloquei como candidato, teve pessoas que não se sentiu mais pertencente ao grupo, e é claramente por quê? Porque eu sou mulher, até porque os resultados eram o mesmo, ativamente eu participava, e as pessoas resolveram sair. Talvez eles nem perceberam o que é por uma questão machista. Isso não foi só os homens, teve homens e mulheres que saíram do grupo. A nossa presença, ela ainda incomoda. Se você puxar o currículo das 3 mulheres que estão aqui, todas elas têm nível superior, têm especialização, têm conhecimento. E se você puxar de alguns homens, entendeu, que tem aqui, não tem essa exigência. Então a mulher, ela é mais exigente com a outra mulher. Já o homem, pelo simples fato de ser homem e ser um ambiente que ainda é predominantemente masculino, a mulher ainda acaba direcionando, sim, muito mais votos para os homens do que para as mulheres. Há uma mulher na política que você admira. Então, hoje meu partido tem senadoras, né? Tem lá a Leila do Vôlei. Hoje nós temos excelentes exemplos de mulheres que dão conta da gestão, como a própria Josemira, como a Mariana Chamon. Então, se você for fazer um comparativo dos 8 anos de mandato da Josemira, 8 anos de mandato aí prefeita Mariana Chamon, e os 8 anos aqui de Parauapebas, é uma diferença imensa. Que se eu for fazer um relato aqui dentro, nesses 6 meses, eu já fui praticamente assim massacrada mesmo. Mas a gente enfrenta isso de cabeça erguida. Tenho dedicado meu tempo à fiscalização, à indicação, a requerer, a projetos de leis que possam beneficiar as mulheres, né? A gente sabe que o legislativo, ele legisla, fiscaliza, não executa. Mas estou feliz, sim, com o resultado do meu primeiro semestre de mandato, né? Eu sempre digo assim, se eu posso, você também pode, entendeu? Não é fácil falar para as mulheres que é fácil. Não é fácil.
Mas se a gente cruzar os braços, se a gente não lutar, se a gente não batalhar, se as mulheres que chegarem no poder não tiver a sensibilidade de abrir a porta para outras mulheres, né, fica difícil. A gente nunca vai estar assim, totalmente preparado. Os homens também não estão, mulheres, né? Se você ver aí, se você pegar também a qualidade dos homens que vêm para a política, do ponto de vista das exigências que a gente tem com a gente mesmo, de estar muito bem preparada para entrar, nós nunca vamos entrar, porque nós nunca estaremos totalmente preparados. A vida é uma construção. Então, o conselho que eu dou, comece militando, né? Comece militando, comece na sua família, né? Falando para a sua família que você tem um desejo, você tem que ter esse apoio familiar. Participe, por exemplo, dos congressos políticos, participe das sessões da Câmara Municipal para entender como é que é o processo. Eu vou dar o meu melhor, né? Não é que eu sou a melhor, mas eu vou dar o meu melhor para esse mandato, né? É tão difícil as mulheres chegar até aqui, então eu quero sim continuar na política. Pode ser que nas próximas eleições eu venha novamente como candidata a vereadora, pode ser que eu me sinta segura e preparada para alcançar aí outros cargos, né? Eu quero sim, quero continuar na política, quero fazer história. Em tempos de tantas vozes silenciadas, ouvir mulheres fazer política com compromisso e afeto é um ato de resistência e de esperança. Maquivalda Barros e Ellen Jussi nos mostra que não é preciso estar em grande centro para transformar a política. A mudança começa onde a gente vive, no bairro, na escola, nos postos de saúde e nas câmaras municipais. Suas trajetórias nos mostram que política é, antes de tudo, escuta, coragem e o cuidado com o outro. E esses espaços ainda é limitado. E elas seguem abrindo caminho para que mulheres entrem, permaneçam e liderem. O programa Mulheres que Movem fica por aqui. Mas o movimento não para. Na próxima semana a gente volta com novas vozes, novos territórios e mais histórias que inspiram e mobilizam. Até lá, e lembre-se, toda vez que uma mulher ocupa o espaço de poder, a democracia respira melhor.